Oi pessoal, vamos falar aqui em relação aos tipos de açúcar e qual seria a melhor opção para você fazer uso. Primeira coisa, antes de mais nada, tenha em mente que todos os tipos de açúcar vão resultar no mesmo em relação a resultados, em relação à glicose no sangue, tá? Então não tem essa coisa de que esse engorda mais, esse engorda menos, não. Todos eles vão se transformar em glicose no teu sangue e se isso não for usado como energia imediata ali, você corre o risco sim de guardar como gordura corporal se for em excesso no sentido de ser a mais do que você precisa, tá? Então vamos lá, primeira coisa, a gente tem de diferença entre eles a quantidade de nutrientes presentes, certo? Então, o mascavo, que é a primeira leva deles, a gente tem um teor maior de nutrientes, por isso a cor mais escura. Mas o que a gente tem que ter em mente? Por mais que ele tenha mais nutrientes, não quer dizer que seja uma quantidade significativa a ponto de você adicionar na tua dieta por ter mais nutrientes, entende? Então, por exemplo, eu preciso de mais vitaminas e minerais na minha dieta. E aí eu vou colocar açúcar mascavo propositalmente em uma certa quantidade a ponto de ter os benefícios desses nutrientes presentes no açúcar. Então não vale a pena fazer isso. Por quê? Porque a quantidade é muito pequena de nutrientes. Primeiro que a gente usa em quantidade pequena, né? Não é tão exorbitante assim. E a quantidade presente de vitaminas e minerais realmente não é tão significativa a ponto disso, certo? Mas, dentre as opções, se você naquele preparo buscar algo mais nutritivo, a melhor opção é o mascavo, tá? Depois disso a gente tem o demerara, que é um mascavo que já passou por um processo de filtração, ok? De filtragem. Então ele já vai ter um pouco menos de nutrientes, ainda assim um pouco mais presentes, desculpa, mas menos do que o mascavo. Então ele é um meio termo entre o mascavo e o branco, sendo que o branco não vai ter nada e vai ser ainda adicionado de mais produtos químicos para deixá-lo branco, tá? Então, quanto mais escurinho o açúcar, mais natural a tendência dele ser. E aí, dentre essas opções, sendo que o branco não tem nada de nutrientes, tá? Só reforçando, só tem realmente o açúcar, a glicose. Dentre as opções, a gente tem ainda o orgânico e o de coco, ok? O orgânico, ele é livre de agrotóxicos no plantio, assim como livre de processos químicos para torná-lo branco, enfim, do processo mesmo de fabricação. Então ele para mim é a melhor opção, porque eu não tenho aditivos químicos ali. Se você conseguir um orgânico mascavo, melhor ainda. Mas normalmente a gente encontra mais o orgânico mesmo, que ele tende a ter os nutrientes da cana, porém ele não tem os aditivos químicos presentes para deixá-lo branco, enfim, daquele processo de manipulação do açúcar. Então, o mascavo orgânico seria uma excelente opção, não tendo o orgânico, ao meu ver, é o melhor, porque eu preconizo itens na minha dieta que sejam livres de aditivos químicos, sejam livres de agrotóxicos dentro do possível, né? Nem tudo a gente consegue fazer isso, mas no que eu puder manusear, eu vou escolher dessa forma. E aí tem no último exemplo, o açúcar de coco. O açúcar de coco, ele tem uma característica de ser absorvido de forma um pouco mais lenta que os açúcares tradicionais da cana. Mas não chega a ser tão significativo assim em relação a resultados. Então ele é absorvido mais lentamente, ok? Ele não dá picos de insulina tão altos, certo? Mas se ele entrar no sangue e ele não tiver o que fazer lá, né? Se não for gerado como energia, vai acabar te engordando também, certo? Então, é interessante para quem está fazendo um manuseio de glicose, daqui a pouco está controlando um pouquinho essa questão, evitando picos glicêmicos, mas se ele for em quantidade mais alta, não adianta controlar, né? Porque, enfim, não é o controle que vai fazer a diferença, e sim a quantidade consumida. E se você está em processo de emagrecimento, ele não vai funcionar, tá? Ele não vai te engordar menos do que o tradicional. O que vai te engordar menos é você saber usufruir de qualquer um dos tipos de açúcar de forma correta dentro do contexto do que você precisa. Então, aonde que para mim cabe bem o açúcar?
Quando você está em processo de emagrecimento ou controlando gordura localizada, enfim, bons exames laboratoriais, ok? Tenha qualquer um dos tipos como algo a ser consumido mais eventual, né? Então, daqui a pouco numa refeição livre de final de semana, ou daqui a pouco vou fazer um bolo, eu vou usar o açúcar desses que eu comentei, a melhor opção deles, mas sabendo que tem açúcar ali presente. Ele não tem que ser visto também como um vilão, como ele às vezes é, mas ele atrapalha sim quando ele está presente de forma muito constante na alimentação. Então, você sabendo lidar com isso, que é faça uma boa alimentação, faça a tua alimentação e veja os resultados que você está tendo, né? Tanto físico quanto questão laboratorial em exames de sangue. Se tá tudo bem, você tem lá uma quantidade X que você está comendo. Ah, é um pouquinho todo dia, mas eu estou bem, eu treino intensamente, está sendo usado como energia, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí, dentre as opções, eu recomendo sempre que seja o orgânico, devido a essa questão de não ter presença de aditivos químicos. Se você encontrar o orgânico mascavo, mais nutritivo ele vai ser, tá bom? Então eu espero que vocês tenham um pouquinho mais de clareza no momento de usar o açúcar e qual você vai estar optando por comprar.